No mundo moderno, dizem-nos que ossos enfraquecidos e articulações doloridas são apenas um imposto inevitável que pagamos pela passagem do tempo. Prescrevem-nos pílulas de cálcio sintético e bloqueadores químicos de dor. Mas nossa saúde esquelética continua a desmoronar a um ritmo alarmante. Mas e se o segredo para ossos de ferro não tivesse sido inventado em um laboratório, mas escrito na própria estrutura da criação há milhares de anos? Por que a ciência moderna está descobrindo apenas agora a profunda inteligência biológica encontrada nos alimentos mencionados nas Sagradas Escrituras? É possível que os ossos secos mencionados pelos profetas não fossem apenas uma metáfora espiritual, mas um aviso físico sobre o que acontece quando nos afastamos do design nutricional original de Deus? A Bíblia declara em Provérbios 3:8: Isso trará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Isso não é apenas um simbolismo poético, é um projeto biológico. Hoje estamos testemunhando uma convergência impressionante, onde a sabedoria antiga encontra pesquisas de ponta revisadas por pares. Neste documentário, estamos saindo da farmácia e voltando para o jardim. Estamos prestes a descobrir 7 superalimentos bíblicos específicos que a ciência moderna agora confirma que podem realmente ajudar a regenerar a densidade óssea, lubrificar suas articulações e restaurar a força do seu templo. Do ouro líquido dos olivais a uma fruta esquecida que possui mais poder de construção óssea do que os laticínios modernos, estas são as chaves esquecidas para a restauração estrutural. Se você acredita que seu corpo é um templo e que o design de Deus para a saúde ainda é relevante hoje, por favor, reserve um momento para curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você está nos ajudando a espalhar essas verdades bíblicas esquecidas para um mundo perdido em um mar de soluções sintéticas. Vamos levar esta luz àqueles que estão sofrendo em silêncio. Para entender como reconstruir, devemos primeiro entender como caímos. Na era moderna, condições como a osteoporose e a inflamação crônica das articulações tornaram-se epidemias silenciosas. Dizem-nos que, à medida que envelhecemos, nossos ossos devem naturalmente tornar-se frágeis como pergaminho seco. Mas seria este realmente o propósito de Deus para sua criação? A ciência revela que nossos ossos não são estruturas mortas. São tecidos vivos e que respiram, que se remodelam constantemente. Hoje trazemos para você 7 superalimentos bíblicos específicos que a ciência moderna, revisada por pares, agora confirma possuírem o poder biológico de interromper essa decadência e estimular a regeneração celular. Estes não são ingredientes míticos perdidos na história. São alimentos naturais e acessíveis, disponíveis para você hoje, projetados pelo Criador para manter a integridade estrutural do seu templo. Top 1. O ouro líquido da oliveira. Ao longo dos textos sagrados, a oliveira é exaltada não apenas como uma colheita, mas como um símbolo de paz, provisão e da própria presença do Espírito Santo. No Salmo 92:10, o salmista declara: Fui ungido com óleo fresco. Embora frequentemente vejamos isso puramente através de uma lente espiritual, os antigos israelitas entendiam que o óleo da oliva era profundamente físico. Era o principal remédio do mundo bíblico, usado para curar feridas, aliviar músculos cansados e lubrificar as articulações dos trabalhadores que passavam seus dias construindo os alicerces das cidades antigas. But why did God choose the olive? Why is this specific oil mentioned over 160 times in Scripture? A validação científica moderna finalmente alcançou essa sabedoria antiga. Durante décadas, pesquisadores observaram que populações que consomem uma dieta mediterrânea tradicional, rica em azeite de oliva extra virgem, exibem taxas notavelmente mais baixas de fraturas ósseas e osteoporose. O segredo reside em uma matriz de polifenóis poderosos, mais notavelmente um composto chamado oleuropeína. Ensaios clínicos revisados por pares demonstraram que a oleuropeína faz algo milagroso. Ela estimula ativamente os osteoblastos. Estas são as células especializadas em seu corpo responsáveis por depositar novo tecido ósseo.
Enquanto as dietas modernas ricas em açúcares processados e produtos químicos sintéticos aceleram a perda óssea, o azeite de oliva da Bíblia sinaliza ativamente para que seu sistema esquelético se reconstrua. Além disso, cientistas descobriram outro composto no azeite de oliva prensado a frio, conhecido como oleocantal. Esta descoberta impressionante revelou que o oleocantal compartilha caminhos anti-inflamatórios únicos com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides modernos, como o ibuprofeno. No entanto, ao contrário das criações sintéticas de laboratório, que podem corroer o revestimento do estômago ou sobrecarregar o fígado ao longo do tempo, o oleocantal apaga o fogo da inflamação das articulações naturalmente. Ele atua como um lubrificante divino, prevenindo a degradação da cartilagem sem os efeitos colaterais destrutivos. Pense em suas articulações como as dobradiças de uma porta sagrada. Com o tempo, sem a lubrificação biológica correta, elas começam a ranger, inchar e deteriorar-se. A dieta moderna padrão é inundada com óleos de sementes industriais altamente refinados, gorduras que nunca foram destinadas ao consumo humano e que impulsionam a inflamação sistêmica. Ao retornar ao óleo puro e inalterado da oliva, você está substituindo a ferrugem do mundo moderno pelo óleo da unção da antiguidade. Para aplicar isso na prática, procure azeite de oliva extra virgem de alta qualidade, prensado a frio. Não destrua seus delicados polifenóis com calor extremo. Em vez disso, use-o abundantemente como um óleo de finalização em suas refeições, vegetais e saladas, assim como os antigos faziam. Como sempre, consulte um profissional de saúde qualificado ao fazer mudanças significativas em sua dieta, especialmente se você tiver problemas de má absorção de gordura. Seu corpo é um templo. Ele foi projetado com uma intenção profunda. Quando você escolhe o ouro líquido do olival em vez dos óleos químicos da fábrica, você está honrando a integridade estrutural desse templo, permitindo que ele se mova com graça e força. Mas por mais poderoso que o azeite de oliva seja para lubrificar as articulações, para construir o andaime sólido do próprio osso, devemos olhar para outra planta, um fruto mencionado nos primeiros capítulos do Gênesis, carregando uma densidade mineral que os laticínios modernos simplesmente não conseguem rivalizar. Top 2. A força da figueira. Quando as mentes modernas pensam em força óssea, fomos condicionados por décadas de publicidade a imaginar imediatamente um copo de leite processado industrialmente. Mas milhares de anos antes da existência da pecuária industrial, o Criador forneceu ao seu povo uma potência densa e rica em minerais, mencionada desde o início do Gênesis. Em 2 Reis 20, quando o rei Ezequias estava à beira da morte devido a uma doença grave, o profeta Isaías entregou uma instrução médica divina específica. Preparem uma pasta de figos. As escrituras nos dizem que eles a aplicaram, e o rei foi curado. Embora este caso específico fosse um tratamento para uma doença fatal, a verdade biológica subjacente permanece inegável. As plantas da paisagem bíblica possuem propriedades curativas celulares profundas. Historicamente, a figueira era o símbolo máximo de segurança, prosperidade e saúde robusta no antigo Israel. Sentar-se debaixo de sua própria videira e figueira era a definição bíblica de viver em paz e vitalidade. Os figos eram um alimento básico de sustentação, transportado por viajantes e guerreiros antigos, fornecendo energia concentrada e, sem que eles soubessem, intensa força estrutural. Hoje, a ciência nutricional moderna olha para o humilde figo e se maravilha. Quando os pesquisadores analisam figos secos, descobrem uma das fontes vegetais de cálcio mais elevadas da Terra. Mas a farmácia de Deus nunca é simplista. Ela é perfeitamente sinergizada. Os figos não oferecem apenas cálcio isolado. Eles fornecem uma proporção divina de cálcio, magnésio e potássio. Além disso, estudos clínicos identificaram que os figos contêm minerais traço, como o estrôncio, um elemento tão notavelmente eficaz em deter a degradação óssea que serve de base para tratamentos modernos, avançados para a osteoporose grave. Vamos examinar o mecanismo biológico deste design divino. Suplementos modernos de cálcio sintético
frequentemente falham porque carecem de cofatores biológicos necessários. Sem esses cofatores, o cálcio pode solidificar-se perigosamente em suas artérias ou rins, em vez de em seus ossos. O magnésio encontrado naturalmente no figo atua como um diretor biológico, garantindo que o cálcio seja integrado com sucesso diretamente na matriz esquelética. Enquanto isso, o alto teor de potássio cumpre uma missão de resgate crítica. Ele neutraliza os ácidos metabólicos na corrente sanguínea. Em nossa dieta moderna, rica em açúcares refinados e produtos químicos processados, o corpo torna-se altamente ácido e literalmente rouba o cálcio dos seus ossos para neutralizar esse ácido. O potássio nos figos interrompe esse roubo biológico imediatamente. Para aproveitar essa força antiga na prática, afaste-se dos lanches refinados e artificiais do corredor do supermercado moderno. Integre figos orgânicos secos ou frescos em sua rotina diária. Eles podem ser consumidos inteiros, deixados de molho em água ou adicionados às suas refeições como um alimento restaurador e denso em minerais. Naturalmente, se você estiver controlando condições de açúcar no sangue, como diabetes, sempre consulte um profissional de saúde qualificado sobre sua ingestão diária de frutas. Seu corpo é um templo. Cada vez que você escolhe os alimentos integrais da paisagem bíblica, em vez das falsificações despojadas e processadas de hoje, você está assentando pedras vivas e fortes para esse templo. Isso não é coincidência. Isso é design divino. No entanto, o andaime de seus ossos requer mais do que apenas minerais. Requer um mestre arquiteto para construir a estrutura. E para isso, devemos nos voltar para um grão antigo específico da Terra Prometida. Uma semente que a ciência moderna agora chama de o derradeiro superalimento para o tecido conjuntivo. Top 3. A cevada da Terra Prometida. Quando Deus descreveu a abundância da Terra Prometida aos israelitas errantes, em Deuteronômio 8:8, ele não prometeu apenas sobrevivência. Ele prometeu florescimento biológico. Ele a chamou de terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãs, azeite de oliva e mel. Hoje a indústria moderna do bem-estar vilipendiou amplamente os grãos, e por uma boa razão, o trigo geneticamente modificado, pulverizado quimicamente e altamente refinado da era moderna, é um impulsionador da inflamação sistêmica. Mas devemos nos perguntar, o grão falhou conosco ou nós corrompemos o grão? Entre as antigas 7 espécies, a cevada destaca-se como um pilar monumental para a integridade esquelética. Era o grão do povo comum, a primeira colheita colhida na primavera e o próprio grão que Jesus multiplicou para alimentar os 5.000. Enquanto a ortopedia moderna foca quase exclusivamente no cálcio, a ciência de ponta está agora redescobrindo um arquiteto silencioso necessário para a formação óssea, o manganês. Sem manganês, seu corpo não pode sintetizar a matriz de proteína de colágeno sobre a qual o cálcio é depositado. Você pode consumir todo o cálcio do mundo, mas sem essa matriz, o cálcio não tem onde se ligar. A cevada antiga e não refinada é uma das fontes bíblicas mais concentradas deste vital sinal estrutural. Mas o milagre biológico da cevada não para por aí. Estudos clínicos recentes mostraram que o tipo específico de fibra solúvel encontrada na cevada antiga, conhecida como beta-glucanos, faz muito mais do que apenas regular a digestão. Os beta-glucanos modulam ativamente a resposta inflamatória do corpo, prevenindo a superativação dos osteoclastos. No mundo microscópico de seus ossos, os osteoclastos são as células que decompõem o tecido ósseo antigo. A inflamação crônica faz com que essas células entrem em atividade excessiva, decompondo o osso mais rápido do que ele pode ser reconstruído. Quando você consome cevada em sua forma integral, germinada ou antiga, está enviando uma mensagem biológica ao seu sistema esquelético para interromper essa destruição hiperativa. Além disso, a cevada é rica em fósforo e cobre, ambos os quais desempenham um papel crítico na manutenção da saúde metabólica da medula óssea. As Escrituras nos lembram em Levítico que a vida da carne está no sangue, e a biologia moderna confirma que seu sangue vivificante é fabricado nas profundezas da medula de seus ossos.
Ao nutrir o osso com os grãos da terra prometida, você está protegendo a própria fábrica de sua vitalidade. Para trazer essa sabedoria antiga para a sua cozinha moderna, você deve evitar a cevada perolada, que foi despojada de seu farelo denso em nutrientes. Procure cevada integral ou consuma pão Ezequiel germinado, que utiliza esses grãos antigos como Deus planejou. Se você sofre de intolerância severa ao glúten ou doença celíaca, sempre consulte um profissional de saúde qualificado para encontrar alternativas bíblicas seguras para esses minerais traço. Seu corpo é um templo. Ele foi construído para reconhecer essas sementes antigas, muito antes do processamento industrial da era moderna, despojá-las de seu poder vivificante. Mas mesmo com os tijolos e argamassa mais fortes, um edifício precisa de uma cola especializada para garantir que cada mineral chegue ao seu destino final. E para isso, devemos olhar para a substância dourada que definia a riqueza de Canaã. Um alimento que a ciência moderna confirma possuir o micronutriente preciso necessário para desbloquear o cálcio em sua dieta. Top 4. O mel de Canaã. Quando o Criador libertou os israelitas da escravidão, ele não lhes prometeu apenas um lugar para viver. Em Êxodo 3:8, ele prometeu levá-los para uma terra boa e vasta, uma terra onde mana leite e mel. Por gerações, teólogos viram essa frase puramente como uma alegoria para prosperidade econômica e bênção espiritual. Mas as promessas de Deus têm camadas infinitas. No reino do design biológico, essa combinação de leite e mel representa uma profunda sinergia estrutural para o corpo humano. Enquanto o leite fornece o cálcio fundamental, é o mel da paisagem bíblica que atua como a chave mestra, garantindo que o cálcio seja realmente absorvido e fixado na estrutura esquelética. O livro de Provérbios revela essa verdade fisiológica com uma precisão impressionante. Provérbios 16:24 declara: As palavras suaves são favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Observe a linguagem específica. Saúde para os ossos. Isso nunca foi apenas uma metáfora. Na era moderna, substituímos tragicamente este néctar divino por açúcar branco altamente refinado e quimicamente processado. A ciência moderna identifica inequivocamente o açúcar refinado como um ladrão de ossos. Quando você consome açúcar industrial, ele desencadeia inflamação sistêmica e cria um ambiente altamente ácido em sua corrente sanguínea. Para sobreviver a esse ataque químico, seu corpo é forçado a retirar cálcio diretamente de seus ossos para neutralizar o ácido. Mas o mel cru, não pasteurizado, opera de maneira exatamente oposta. Pesquisas clínicas de ponta identificaram que o mel cru é um dos sistemas de entrega mais eficazes da natureza para um mineral traço raro e crítico conhecido como boro. No complexo mundo do metabolismo humano, o boro atua como um despachante biológico supremo. Estudos demonstram que o boro reduz significativamente a quantidade de cálcio e magnésio excretados pela urina. Ele literalmente retém os minerais dentro do seu corpo e os direciona para a matriz óssea. Além disso, o boro é essencial para prolongar a meia-vida da vitamina D e equilibrar os hormônios necessários para manter a densidade óssea à medida que envelhecemos. Adicionalmente, o mel cru da antiguidade é repleto de polifenóis e antioxidantes únicos. Esses compostos específicos protegem seus osteoblastos, as células que constroem novos ossos, do estresse oxidativo, permitindo que eles construam um esqueleto mais denso e forte. Para aplicar essa sabedoria antiga na prática, você deve descartar completamente os xaropes pasteurizados e artificialmente aromatizados vendidos em potes de plástico no supermercado moderno. Procure mel cru, não filtrado e de origem local. Use-o com moderação, como Deus planejou, substituindo os açúcares refinados tóxicos em seu chá ou refeições diárias. Como sempre, se você for diabético, resistente à insulina ou estiver preparando comida para bebês com menos de 1 ano de idade, deve consultar um profissional de saúde qualificado sobre o consumo seguro de mel. Seu corpo é um templo. Quando você adoeça sua vida com os alimentos crus e vivos da paisagem bíblica, em vez dos produtos químicos ácidos da fábrica moderna,
Você está reforçando os próprios pilares desse templo. Isso não é coincidência. Isso é design divino. No entanto, construir ossos fortes é apenas metade da batalha. Se não extinguirmos os fogos latentes da inflamação que assolam nossas articulações, até os ossos mais fortes rangerão uns nos outros em agonia. Para descobrir o escudo biológico supremo contra a destruição das articulações, devemos olhar para o símbolo mais sagrado e fortemente guardado dentro do Templo de Salomão. Top 5. A romã do templo. Se você estivesse diante do magnífico Templo de Salomão, na antiga Jerusalém, seus olhos seriam atraídos para o topo dos dois imponentes pilares de bronze na entrada. Ali, intrincadamente esculpidas no metal, estavam centenas de romãs. Além disso, Deus ordenou explicitamente em Êxodo 28:33 que a orla do manto sagrado do sumo sacerdote fosse adornada com romãs tecidas. Por que o Criador colocou essa fruta específica no centro da adoração antiga, da autoridade sacerdotal e da força arquitetônica? Historicamente, a romã era um símbolo reverenciado de vida, abundância e da perfeição da lei de Deus. Mas escondida sob sua casca coriácea está uma fortaleza biológica que a medicina moderna está apenas começando a entender. Hoje, a reumatologia moderna e a ciência ortopédica estão desbloqueando os segredos fisiológicos de seus bagos vermelho-rubi. Pesquisadores descobriram que a romã contém uma concentração impressionante de antioxidantes únicos, mais notavelmente uma classe incrivelmente poderosa de polifenóis chamada punicalaginas. O que as punicalaginas fazem pelo seu sistema esquelético? Elas atuam como um extintor de incêndio biológico para suas articulações. À medida que envelhecemos ou enfrentamos estresse físico, nossos corpos podem produzir em excesso enzimas inflamatórias específicas que literalmente digerem e destroem a cartilagem que amortece nossos ossos. Essa degradação é a causa raiz da dor agonizante de osso com osso associada à osteoartrite. Ensaios clínicos revisados por pares demonstraram um fenômeno milagroso. O extrato de romã inibe ativamente a produção dessas enzimas destruidoras de cartilagem. Ele não mascara apenas a dor como uma pílula química. Ele intercepta o caminho biológico destrutivo ao nível celular, protegendo o precioso amortecimento de suas articulações de ser consumido pelos fogos da inflamação sistêmica. Para aproveitar este poder de proteção do templo, incorpore sementes de romã frescas ou suco de romã 100% puro, prensado a frio e sem açúcar em sua rotina semanal. Você deve evitar estritamente os coquetéis de suco altamente processados e carregados de açúcar da indústria comercial de bebidas, que apenas alimentarão a inflamação que você está tentando interromper. Como a romã é tão biologicamente ativa, se você estiver tomando medicamentos prescritos para pressão arterial ou colesterol, sempre consulte um profissional de saúde qualificado, pois ela pode interagir com certas vias farmacêuticas. Seu corpo é um templo. Assim como as romãs antigas adornavam os pilares do Templo de Salomão para significar força divina, os nutrientes desta fruta sagrada são projetados para proteger os pilares de sua própria estrutura física. Quando você consome os alimentos designados pelo mestre arquiteto, você está fortalecendo sua estrutura contra a decadência do mundo moderno. But strong bones and protected cartilage are only part of the equation. To achieve true structural resilience, joint lubrication, and flexible strength, we must momentarily leave the orchards of the land and cast our nets into the ancient waters where Jesus himself walked. Top 6. O peixe da Galileia. Quando pensamos em construir ossos fortes, normalmente olhamos para as frutas e grãos da terra. Mas para entender o projeto divino completo para nossa saúde estrutural, devemos lançar nosso olhar para as águas. Especificamente, as águas antigas do Mar da Galileia. Considere a vida de Cristo e seus discípulos. O peixe não era apenas um item básico de sua dieta. Era uma provisão milagrosa. Quando Jesus alimentou as multidões, ele multiplicou peixes e pães. E após sua ressurreição, quando apareceu aos discípulos para provar a realidade física de seu corpo glorificado, Lucas 24, 42, 43 registra: deram-lhe um pedaço de peixe assado
e ele o comeu diante deles. Por séculos, isso foi simplesmente entendido como uma narrativa histórica, provando sua ressurreição corporal. Mas a nutrição clínica moderna descobriu uma necessidade biológica profunda, escondida dentro deste grampo bíblico. Nosso sistema esquelético requer mais do que apenas minerais duros como cálcio e magnésio. Requer tecidos conjuntivos flexíveis e resilientes, e articulações livres dos fogos destrutivos da inflamação crônica. Entram os ácidos graxos ômega 3, especificamente EPA e DHA, encontrados abundantemente nos peixes selvagens da era bíblica. A ciência moderna confirma agora que esses ácidos graxos específicos são alguns dos agentes anti-inflamatórios mais poderosos encontrados na natureza. Em nosso mundo moderno, a dieta padrão é pesadamente saturada com ácidos graxos ômega 6, processados de óleos de sementes industriais. Uma proporção tóxica feita pelo homem que alimenta a inflamação sistêmica, fazendo com que o corpo ataque literalmente seu próprio tecido articular. Esse ataque químico moderno leva diretamente a condições como artrite reumatoide e degradação severa das articulações. Mas os ômega 3 encontrados em peixes selvagens funcionam de forma completamente diferente. Em um nível celular, eles produzem moléculas especializadas, conhecidas pela ciência moderna como resolvinas e protectinas. Exatamente como o nome sugere, esses compostos resolvem ativamente a inflamação. Eles atuam como um interruptor biológico, desligando as citocinas inflamatórias que decompõem a cartilagem. Além disso, meta-análises recentes mostraram que os ácidos graxos ômega 3 aumentam ativamente a absorção de cálcio nos ossos e aumentam a produção de colágeno, a proteína vital da matriz que dá flexibilidade aos seus ossos, impedindo-os de quebrar sob pressão. Para aplicar essa sabedoria antiga hoje, devemos olhar além dos frutos do mar altamente processados, tingidos artificialmente e criados em cativeiro do complexo industrial moderno. Procure peixes selvagens e densos em nutrientes, como sardinha, cavala ou salmão selvagem. Ao incorporá-los em sua rotina, você está substituindo os óleos inflamatórios da era moderna pelas gorduras puras e lubrificantes que Deus projetou para manter suas articulações se movendo livremente. Como os ômega 3 afinam o sangue naturalmente, se você estiver tomando afinadores de sangue prescritos, sempre consulte um profissional de saúde qualificado antes de fazer mudanças dietéticas significativas. Seu corpo é um templo. Ele foi projetado para se mover, para se curvar sem quebrar e para carregá-lo através do trabalho justo que Deus colocou diante de você. As águas da Galileia forneceram exatamente o que os pilares estruturais desse templo exigiam para permanecerem resilientes. No entanto, mesmo com os minerais da terra e as gorduras do mar, a restauração de seus ossos requer uma centelha biológica final. Ao chegarmos ao nosso sétimo e último superalimento bíblico, devemos olhar para o vinhedo. Estamos prestes a descobrir uma fruta tão poderosa que contém uma molécula específica que pesquisadores modernos anti-envelhecimento estão chamando de milagre biológico. Um composto que sinaliza literalmente para que suas células ósseas acordem e se reconstruam. Top 7. As uvas de Escol. Quando Moisés enviou os 12 espiões para a terra prometida para ver o que o Criador havia preparado para eles, eles não trouxeram ouro ou prata para provar o valor da terra. Em Números 13 e 23, as Escrituras registram que eles foram ao vale de Escol e cortaram um único ramo com um cacho de uvas. O cacho era tão grande e denso de vida que foram necessários 2 homens adultos carregando-o em uma vara para trazê-lo de volta ao campamento. Em toda a Bíblia, a vinha é o símbolo supremo de alegria, aliança e bênção divina. Mas escondido nas cascas roxas profundas e nas minúsculas e amargas sementes deste fruto antigo, reside um segredo biológico que a ciência anti-envelhecimento moderna descobriu apenas recentemente. Durante décadas, a medicina moderna buscou uma droga sintética que pudesse reverter o processo de envelhecimento de nosso sistema esquelético. À medida que envelhecemos, ocorre uma mudança biológica trágica. As células-tronco dentro de nossa medula óssea começam a se transformar em células de gordura em vez de osteoblastos,
as células que constroem o osso. Isso significa que seu corpo literalmente para de construir suporte estrutural e começa a armazenar gordura dentro da cavidade óssea, levando a uma fragilidade severa. Mas e se o Criador já tivesse fornecido um interruptor biológico para interromper esse processo? Entra o resveratrol, um poderoso polifenol encontrado em altas concentrações na casca de uvas escuras, juntamente com as proantocianidinas, encontradas nas profundezas das sementes de uva. Nos últimos anos, estudos clínicos revisados por pares saudaram o resveratrol como uma molécula milagrosa. Quando pesquisadores estudaram seu efeito no sistema esquelético, descobriram algo surpreendente. O resveratrol ativa um gene de longevidade específico no corpo humano, conhecido como SIRT1. Quando este gene é ativado, ele ordena literalmente que as células-tronco, em sua medula óssea, se diferenciem em osteoblastos construtores de ossos, em vez de células de gordura. Além disso, as proantocianidinas dentro das sementes de uva atuam como mestres tecelões. Elas se ligam às fibras de colágeno em seu osso e cartilagem, ligando-as entre si para aumentar sua resistência à tração. Isso significa que elas tornam seus ossos não apenas densos, mas flexíveis e altamente resistentes a fraturas sob impacto. A sociedade moderna pegou este fruto sagrado e despojou-o de seu poder. Consumimos uvas sem sementes, geneticamente modificadas, que carecem dos mesmos compostos que Deus projetou para nossa cura. Ou bebemos suco de uva comercial, altamente pasteurizado e carregado de açúcar que impulsiona a inflamação. Para aproveitar o verdadeiro e antigo poder da vinha, você deve retornar ao design original. Consuma uvas orgânicas, escuras e com sementes. E não cuspa as sementes. Se uvas inteiras com sementes não estiverem disponíveis, o resveratrol puro de alta qualidade ou o extrato de semente de uva podem fornecer esses compostos de construção do templo. Como sempre, se você estiver passando por tratamentos para condições sensíveis a hormônios, consulte um profissional de saúde qualificado antes de adicionar extratos concentrados ao seu regime. Seu corpo é um templo. Ele não foi projetado para murchar em ossos frágeis e secos. Dos olivais às vinhas de Escol, o mestre arquiteto forneceu exatamente o que sua estrutura física precisa para permanecer forte, resiliente e pronta para o trabalho para o qual ele o chamou. Isso não é um acidente biológico. Isso é design divino. Descobrimos agora os 7 superalimentos bíblicos para os seus ossos. Mas simplesmente conhecê-los não é suficiente. Devemos entender por que o mundo moderno escondeu isso de nós e o que você deve fazer a seguir para recuperar sua saúde estrutural. Viajamos pelos textos antigos e descobrimos a profunda sabedoria estrutural escondida na paisagem bíblica. Do ouro líquido da oliveira aos minerais reconstrutores de ossos do figo, da cevada antiga às gorduras resilientes do peixe da Galileia, emerge uma verdade única e inegável. Seu sistema esquelético não é uma coleção aleatória de cálcio frágil destinado à decadência inevitável. É a estrutura fundamental de um templo meticulosamente projetado. E o Criador colocou os materiais biológicos precisos necessários para manter esse templo dentro do mundo natural desde o princípio. Por décadas, o sistema alimentar industrializado e moderno despojou sistematicamente esses nutrientes vivificantes de nosso sustento diário. Trocamos tragicamente o mel cru de Canaã, que retém minerais por açúcares refinados e ácidos que literalmente roubam o cálcio de nossos ossos. Abandonamos os óleos de unção anti-inflamatórios por óleos de sementes industriais que enferrujam nossas articulações de dentro para fora. Foi-nos vendida uma narrativa sutil de que a decadência estrutural e a dor agonizante nas articulações são simplesmente normais e que remendos químicos sintéticos são nossa única esperança. Mas você não precisa aceitar essa narrativa. Você tem uma escolha. Você pode escolher sair da fábrica química e voltar para o jardim. Ao retornar intencionalmente a esses 7 superalimentos bíblicos, você está fazendo mais do que apenas alterar sua dieta. Você está realinhando seu vaso físico com o design original de Deus. Você está fornecendo ao seu corpo as matérias-primas exatas necessárias para reconstruir sua densidade óssea,
extinguir os fogos da inflamação das articulações e restaurar sua mobilidade. O poder de recuperar sua saúde estrutural está escrito nas Escrituras há milênios e agora é totalmente confirmado pela ciência moderna. A escolha de reconstruir está em suas mãos. Se esta revelação abriu seus olhos para a magnífica arquitetura do seu próprio corpo, convido você a se inscrever em nosso canal hoje. Estamos em uma missão para descobrir continuamente a sabedoria de saúde bíblica esquecida que a medicina moderna está apenas começando a entender. E queremos que você viaje conosco. Segundo, por favor, reserve um momento para clicar no botão de curtir agora mesmo. Em nossa era digital moderna, sua curtida funciona como um farol. Ela diz ao algoritmo para impulsionar este vídeo, ajudando esta mensagem vital e transformadora a romper o ruído e alcançar aqueles que estão orando desesperadamente por cura e respostas. Você está nos ajudando a espalhar a verdade. Finalmente quero ouvir de você. Qual desses 7 superalimentos bíblicos mais te surpreendeu e qual deles você vai começar a incorporar em sua vida diária para honrar seu templo? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Lembre-se, o projeto para sua cura foi escrito desde o princípio. Isso não é coincidência. Isso é design divino.